Olá, amados. Vamos meditar na palavra do dia? Ou melhor, na palavra de Deus. Juntos aprendemos mais, né? Juntos fazemos coisas maiores. Juntos podemos fazer coisas além. Amém? Porque bom é trabalhar em equipe ou com as pessoas certas. Bom é não ter competição. Bom é pensar no todo. Lá em João 9, vai nos falar sobre a cura de um cego de nascença. Olha só, tem doença que é pecado. Tem doença que é de nascença. Tem doença que é demônio. Mas tem doença que não é demônio. Nós que somos da área da saúde, nós podemos, nós que somos da área da saúde cristãs, nós temos esse discernimento, né? Que nem tudo é demônio, como alguns pregam por aí. Nós que somos da área da saúde sabemos que nem tudo é demônio, como pregam por aí. Tem pessoas que nascem com uma configuração diferente, como autista, como TDAH e entre tantos outros transtornos, cada um com a sua diferença. Há vários tipos de graus de autismo e características diferentes. Todo mundo que tem, a gente percebe algumas coisinhas. Às vezes, a maioria, bem parecido, mas nem todos. Então, muito trabalho, estudo, faz tanta coisa. Tem algumas limitações, que são limitações ocultas. Nem parece ser autista, como alguns falam por aí, né? Mas alguns acham que é demônio, porque a pessoa às vezes não fala bem, porque não tem uma boa dicção, porque não consegue fazer alguma coisa. Como os demais, como eu no digital, tenho limitações. Então, existem vários tipos de deficiências ocultas. E às vezes ainda querem tirar nosso direito de inclusão, querem tirar os nossos direitos, ou querem nem nos ajudar. Que região é essa? Jesus, chega. Igrejas que não sabem o que é inclusão, igrejas que ainda não sabem o que é um diagnóstico na vida adulta. Então, a minha Bíblia vai dizer que Jesus, por onde passava, ele curava pessoas. Ele tinha esse dom de curar. Talvez eu e você não tenha. Ou talvez eu e alguém tenha. Não estamos aqui para saber se alguém tem um dom de cura ou não. Talvez por falar a verdade, a indústria farmacêutica desse estado, Rio Grande do Norte, não vai gostar, não gosta de mim. Porque às vezes querem nos ver dopados de medicamentos, dopados de medicações que nem resolvem a situação, porque nem sequer tem médicos preparados para isso, né? Mas a indústria farmacêutica não vai me deixar dopada ou deitada numa cama sem avançar, muito menos os invejosos, crentes ou não crentes, né? Então, João 9 vai nos dizer a cura de um cego de nascença. Quantas pessoas nascem com deficiência oculta? Seja cegueira, seja surdez, seja gagueira e seja outras deficiências ocultas. Até como nossa postura, nosso comportamento, nossas mãos sempre dá sinais. Quem tem deficiência oculta sempre dá sinais de alguma forma que tem alguma coisa. Que tem um TDAH, que tem autismo, que tem TDAH e autismo junto, que tem TDAH e autismo de dislexia junto, que tem TDAH, autismo e outra coisa junto, que tem superdotação. Oh, meu Deus. As pessoas da área da saúde precisam se capacitar mais, né? Nesse estado. Então, Jesus, quando passava, por onde ele passava, ele fazia milagres. Porque talvez alguns precisavam desse milagre, porque a medicina não podia resolver. Talvez a região era atrasada, como aqui, né? Algumas coisas. Não tô julgando nem menosprezando. Eu nasci aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou tangaraense.
Eu sou brasileira. Mas a saúde, a educação ainda é um pouco atrasada, né, no Brasil. Lembram da mulher que tem o fluxo de sangue? 12 anos ela padecia, ela sofria, que não é o meu caso, nem o caso de muitas mulheres. Às vezes a nossa deficiência oculta é outra coisa. Talvez a nossa limitação é outra coisa. Não é fluxo, não é isso. Então Jesus passava pelas cidades, pelos estados ou pelas cidades, e as pessoas às vezes tinham algum problema. E ele tinha a solução. Um certo dia, uma mulher padecia de 12 anos de um fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo com os médicos. Mas os mesmos não podiam resolver porque os mesmos eram atrasados. Ou os mesmos não tinham conhecimento específico na área. Ou os mesmos não tinham conhecimento específico na área para resolver aquela situação. Ou queria só lucrar à custa daquela mulher. Mas não estava nem aí para a dor dela. Mas não estava nem aí se fosse mais um ano ela em cima de uma cama. Não estava nem aí se fosse mais um ano ela prostrada. Não estava nem aí se mais um ano se ela tivesse de que viver ou não. Não estava nem aí se ela tivesse alguém para cuidar dela ou não. Não estava nem aí para nada. Eita, que estamos numa realidade não tão diferente. Tão sem empatia. Gente do céu, não estamos aqui para invejar ninguém, não estamos aqui para competir ninguém. Não estamos, possamos pedir ao Senhor para dominar nossas mentes, a nossa vida. Não estamos aqui para se achar. Estamos aqui porque precisamos. Estamos aqui para se posicionar. Se posicionar com o que nós precisamos, com o que nós queremos, com o que nós almejamos. Nem que for preciso, alguém nos tire para outro estado para resolver a situação. Diz mais, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Tem cego de nascença e tem cegos que acontece alguma coisa que às vezes fica perdendo a visão durante a trajetória de vida, não é assim? E os discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cegos? Sabia que tem crentes assim? Os discípulos eram os crentes curiosos. Os discípulos eram gente curiosa. Os discípulos eram pastores curiosos. Os discípulos eram obreiros curiosos. Os discípulos eram gente curiosa da vida, da leia. Mas ajudar não queria, talvez, né? Porque Jesus sempre, às vezes, metia... Jesus sempre metia o reino em palavras. Ai, que vocês assim. Ai, que vocês... Por que será? Porque era um povo sem noção. Ou um povo sem amor. Eles aprenderam a ter amor depois que Cristo morreu e ressuscitou, né? Aí aprenderam o que era amor na prática. E quando alguém passa pela mesma situação, situações adversas, é que alguém começa a enxergar dor do outro. É que alguém começa a ter dó do outro. É que alguém começa a ver a desumanidade. É que alguém se toca do que fez. Eita, que Deus precisa arrochar crente nesse estado. Muitos homens da terra, talvez a justiça da terra não, mas Deus, meu Deus, a justiça do céu. Mas se a justiça da terra, mas se for preciso a justiça da terra entrar, vai entrar, porque o maior é o meu Deus, o maior é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maior é o meu Deus do que toda a injustiça. Maior é o meu Deus do que todos os injustos. Maior é o meu Deus do que todas as coisas que não batem com a palavra do Senhor Jesus. E os discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este os seus pais para que nascessem cegos? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, queridos. Ou curiosos, ou manipuladores, ou sociopatas, ou psicopatas, ou invejosos, ou trapaceiros, ou mentirosos, ou roubadores, ou injustos. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas foi assim
para que se manifestassem as obras de Deus. Mas foi assim para que eu mostrasse o meu poder. Mas foi assim para que eu usasse. Mas foi assim para que eu levantasse. Mas foi assim para botar gente ruim no seu canto. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, Jesus dizia. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, que nós cristãos temos que ser luz do mundo. Tenho dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Gente do céu, eu e você não queria uma cura dessa, feita de lodo, de areia, de saliva, de cuspe, tá? Jesus cuspiu no chão, pegou aquela papa de areia, de lama, de saliva e tacou nos olhos do moço, nos olhos do cego. E ali ele teve visão, voltou. E aí ali ele enxergou pela primeira vez. Aleluia, esse é o nosso Deus. Usou uma coisa simples, uma coisa natural. Ele não ia ficar dependente de remédios de farmácia, não. Ele não ia ficar dependente da indústria farmacêutica daquele estado, não. Ele não ia morrer, aleluia, por causa de médicos ou de indústria farmacêutica daquele estado, não. De sistema, não. Deus tinha uma cura para ele, e a cura era natural. Mesmo que Deus não tivesse, Jesus não tivesse a cura natural, tinha as autoridades da região para resolver o que precisa. Tinha as regiões dos estados para resolver o que precisa. Tinha as autoridades do Brasil para resolver o que precisa. Tem gente que acha que porque a gente tem um menos conhecimento, não enxerga algumas coisas que precisa, ou não pode dar uma opinião, ou não pode ajudar, ou não pode trabalhar. Por que será? São competidores? São homens machistas? São mulheres o que? Narcisistas? São o que, gente? Ah, eu tenho, fulano não pode ter. Ah, eu sou capacitada, isso e aquilo, e alguém não pode aprender? E você não tem capacidade para ensinar? E você não pode ensinar? Ou você é mais uma, ou um que não é crente de verdade? Meu Deus me ensina a ser diferente. O meu Jesus me ensina a ser diferente. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso, cumpriu, cuspiu com a saliva, fez lodo e untou com óleo os olhos do cego. E disse, vai, agora lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo, oh, glória a Deus. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia, que às vezes alguém tem que enxergar o que Deus fez na nossa vida. Às vezes alguém tem que enxergar o que Deus fez na nossa vida e tem que dizer o que Deus fez. Às vezes alguém não quer, mas vai ter que dizer. Às vezes alguém não quer falar, mas vai ter que falar. Alguém não quer abrir a boca, mas vai ter que abrir. Alguém, ou muitos. Então os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego. Que tinha... Diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é este que não sabia falar? Não é este que não pregava? Não é esse que não louvava? Mas hoje prega, mas hoje louva, mas hoje faz a obra de Deus, mas hoje é capacitado para fazer a vontade do Senhor? E mais um pouco, se precisar. Mas é aquele? É. Mas é aquela? É. E quem é você? Para contender com a escolha de Deus. Uns diziam, é este. E outros, parece-me com ele. Ele dizia, sou eu, gente. Sou eu, Kessia. Sou eu, Kessia, que era tímida, mal abria a boca.
Sou eu, Kessia Serafim da Costa, do Influência da Graça, filho de Severino Serafim da Silva, ou Evangelista Serafim da Silva, Maria Aparecida da Costa e Silva. Sou eu, aquela que mal sabia falar, aquela que era tímida. Jesus me levantou e fez para cumprir, e saber que Deus vela para cumprir o que promete. E hoje eu sou uma pregadora da palavra de Deus, sou uma ministra de louvor, sou o que meu Deus diz que eu sou. E quem é alguém para contender? E quem é alguém para dizer ao contrário? E quem é alguém para dizer alguma coisa? Sim, sou eu, a Kessia, do Influência da Graça. Tenho técnico de enfermagem, nunca exerci. Tenho técnico de estética, nunca exerci. Fiz 2 anos de pedagogia, me arrependo até hoje porque eu desisti. Fiz alguns cursos. Kessia. Só não estou além porque essa região me atrasou. Só não estou à frente de alguns porque essa região entulhou. Porque essa região não enxerga a dor do outro. Porque essa região preferiu botar a Kessinha dentro do buraco. Porque essa estado preferiu colocar a Kessinha dentro de um... Como fizeram com José do Egito. Ah, mas vão ter que arcar com Deus, não vão? Vão ter que arcar com Deus. Pode ser livre da justiça da terra. Possa ser que sejam livres da justiça da terra. Mas do céu, o meu Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. O meu Deus vê as nossas limitações, vê a nossa ingenuidade. Mas o meu Deus vê abusadoras, vê narcisistas, vê abusadores ou calculistas da região. Vê. Deus arranca e tira a capa e tira a máscara. E Deus arranca e tira a capa e tira a máscara. E Deus arranca e tira a capa e tira a máscara porque é preciso. Porque tudo demais é muito. E ai de quem mexe no crente que luta para ser fiel. Porque o meu Deus, ele não tolera a manipulação de palavra. Meu Deus, ele não manipula a sua palavra. Mas a luz incomoda muitos, até crentes. Como é que luz pode incomodar a luz? Só incomoda se o crente estiver nas trevas. Ah, mas ela tem um temperamento muito forte. Ah, mas ela fala demais. Ah, mas isso e mais aquilo. É minha configuração. Aceite se quiser. Eu não sou obrigada a agradar ninguém. Eu tenho que agradar ao meu Deus. Eu sei ser gentil, eu sei ser educada para quem me trata da mesma maneira. O bom é honrar as pessoas. Mas se não honra, como é que eu posso honrar? A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Então quem não nos dá honra, merece uma mãozada, mas não uma honra. Mas não honra. Mas a gente põe o joelho no chão para não pôr mão na cara, para não enfrentar como precisa, mas às vezes é necessário. Muitos, né? Muitos que se acham, ou muitos que não têm ainda Deus na vida, mas têm a inveja, a perseguição, a malícia, a maldade. Que não reconhece que tem até mulheres abusivas. Tem homens abusivos, às vezes, que são abusivos em palavras, em atitudes, em ações. Não é só físico, né? Existem vários tipos de abusos. Qual tem sido o teu abuso? Nessa região aqui, acho que é muitos abusos que eu sofro, né? Hoje já sofri na minha vida. O inimigo de nossas almas, ele sempre vai querer distorcer as coisas do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele vai querer nos tirar do foco do Senhor. O inimigo, ele quer mudar a nossa identidade. Jesus nunca deixou mudar a minha identidade, nem mudará. Eu sempre lutei para ser fiel. Eu não sou santa.
diferente. Eu não sou santa. Eu luto para ser fiel, eu luto para ser santa. A Bíblia diz que somos santificados nele. Quando eu era criança, eu fui praticamente abusada por uma pessoa que cuidava de nós dentro de casa. A pessoa era uma mulher. Ela me tocava quando ia dar banho. O quê? O inimigo calculista. Eu vou perverter a identidade dessa menina. Vou mudar a identidade dessa menina. Eu vou tentar perverter o pensamento dela para o homossexualismo, para o lesbianismo, né, na verdade. Jesus não deixou. Se passaram mais alguns anos, eu, diante da minha inocência, da minha ingenuidade, outro abuso, outra mulher, uma psicopata se levantou e me abusou. Jesus não me perverteu. Jesus não me deixou. Eu não sofri abuso físico por homem, mas eu sofri por mulher. Então, existem abusadores e abusadoras. E Deus não tem inocente por culpado, nem inocente por culpado, nem culpado por inocente. E uma colega minha falou, isso foi trama, isso foi coisa de gente calculista. Isso foi coisa, talvez, até de uma pessoa que tu se relacionou. Que eu fui noiva, né? Eu falei, não sei. O que estiver oculto, Deus vai trazer à tona. Porque nem que Deus mate. Mas é preciso trazer. Só que eu não tô nem aí. Eu não desejo morte de ninguém. Sou diferente. Cada um só dá o que tem. Que seja feliz é o que eu desejo. Sejam felizes. Mas quem trama, quem curia a vida dos outros, quem não tem dó de ninguém, ou dó da nossa ingenuidade, ou dó da nossa falta de maldade, se verá com Deus e com a justiça da terra. Tantos casos e casos que se repetem. E temos que alguém estar calada? Não, não vou alguém estar calado, porque meu exemplo é um testemunho vivo, aleluia, para muitos. Meu testemunho dá uma biografia. Minha história dá uma biografia para ver as trapaças e as marmotas que tem nesse estado. Agora, quem não reconhece nosso valor, que se converta, é o que eu tenho a dizer. Então, o texto vai nos dizer. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, tem pessoas que chegam na igreja, mas não se convertem. Tem pessoas que vão para a igreja, são enviadas pelo inimigo para fazer ações contrárias pela gente, para nos perseguir, para abusar, para fazer isso, para fazer aquilo. Nunca foram convertidos. Foram usados pelas trevas, para ver se tirávamos do foco, para ver se tirávamos do chamado, para ver se tirávamos da presença do Senhor. Jesus não deixou. Glória a Deus. Muitas já foram levadas pelo inimigo. Mas eu estou aqui para resgatar muitos. Porque o nosso ministério esconde propósito, a nossa dor esconde propósito, a nossa dor esconde chamado. Jesus veio para os cativos. Jesus veio para aqueles que caíram. Jesus veio para aqueles que... Aleluia. Jesus não veio para os santos. Jesus veio para os doentes. É isso que minha palavra diz. É isso que minha palavra ensina. É isso que minha palavra mostra. É isso que Kessia prega. Então os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego e diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-me com ele. Ele dizia, sou eu. Dizia-lhe, pois, como te abrirei os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. A Kessinha nunca se deitou com ninguém, com homem nenhum. Mas a Kessinha já foi abusada por uma mulher. Deus nunca deixou, para a glória dele, ser abusada por homem. Muitas mulheres são abusadas por homem, né? Deus guarda e livre o povo dele e as mulheres que são mais suscetíveis a tais coisas. A segurança que não temos nesse estado ou onde for.
Já fui alvo de um assédio online de um que se dizia pregador e era um ex-bandido. Ou sempre foi bandido. Ai, que eu vou trabalhar com a... Era pra me estar trabalhando com a justiça, né? Pra mostrar quem é aqui nesse estado. Porque Deus é fiel. E a cadeira que é nossa, ninguém rouba. E a cadeira que é nossa, ninguém tira. Alguém quer tirar. Alguém quer entulhar. Mas Deus tem cadeira de honra pros seus. Deus faz o que quer, do jeito que quer. Porque tem propósito. Porque precisa vir à tona muita coisa. O maior advogado é o nosso Deus, Jesus. A minha Bíblia diz que o maior advogado é Jesus. E o nosso juiz é o nosso Deus. Nas expressões de pessoas aqui na terra. Para fazer o que precisa. E desmascarar aos enrolões que até se dizem crentes. Eu não desejo mal para nenhum, mas eu desejo ser tratadas. Há muitos nessa região. Que Deus guarda os inocentes, né? Eu sempre falo, se eu guardo a mim, guardo meu irmão, guardo meus sobrinhos, do que não preste. Cada um peça pela sua casa. Uns diziam este, e outros, parece-me com ele. Ele dizia, sou eu, porque às vezes somos ingênuos. Eu e meu irmão talvez é ingênuo. Meus sobrinhos é ingênuos, porque a gente foi criado sem maldade. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe talvez não tenham malícia o suficiente, confiem em todo mundo. Como muitos amigos, eles confiam em muitas pessoas. Que Deus abra nossos olhos, porque se eles não têm malícia ou maldade, eu também não tenho. Porque é a criação. Feio é quem engana, feio é quem mente, feio é quem trapassa, feio é quem faz alguma coisa. Então, uns diziam, este e outros parecem com ele, e ele dizia, sou eu. Dizia-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. E untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que de antes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então, que a minha casa talvez não tenha tanta maldade ou malícia. E se algum tiver com maldade ou malícia, alguma, o que for, é porque deu lugar para o inimigo ou para os adversários. Eu não desejo mal para ninguém, nem quero. Peço para Deus guardar e me livrar do mal do engano, porque ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser trapaceado, ninguém gosta de injustiça, só injustos. E respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Deus nos guarde, né, do que não preste, que o Senhor repreenda todo e qualquer enviado das trevas. Deus nos guarde do segundo casamento. Deus nos guarde do divórcio. Nunca casei, né? Mas os que vivem solteiro e vivem na manipulação das trevas. Eu sei que quando o casamento não dá pra viver junto, é melhor separar e viver só. Eu falo isso sempre. Não deu pra conviver, não dá pra perdoar, vivam só. Bom é agradar nosso Deus. Não viver desagradando ao Senhor. Bom é pregar a palavra como ela é. Bom é ensinar a palavra como tem que ser ensinada. Então uns diziam, é este, e outros, parece-me com ele. Ele dizia, sou eu.
Dizia-lhe, pois, como se abrir os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus Serlodo. O homem chamado Jesus Serlodo. Ficava indagando, como foi que ele abriu os olhos? Como foi que ele passou a ver? Como foi que ele passou a entender as coisas? Como foi que ele conseguiu ter esse conhecimento ou ter essas habilidades? Como foi? Jesus, 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 que ainda faz abrir nossos olhos. Jesus é bom. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Disseram, pois, este. Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, os que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, põe-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Como muitos nos perseguem, eu dou risada, porque como se levantam usados para nos perseguir, só pode estar com as trevas. A luz incomoda as trevas. Quem está em trevas se convence, não vai para o céu. Só vai para o céu quem é luz. Só vai para o céu quem é luz. Só vai para o céu quem está lavado. Só vai para o céu quem prioriza o reino. Só vai para o céu quem prioriza a vontade de Deus. Só vai para o céu quem é sincero. Só vai para o céu quem luta para ser fiel. Só vai para o céu quem luta em andar em santidade, em obediência e falar a verdade. Só vai para o céu quem renuncia. Só vai para o céu quem renuncia o pecado. Os erros, as falhas. Não é assim? Só vai para o céu quem tem amor. Empatia de fato, na prática. Que possamos todos dizer, Senhor, onde eu preciso melhorar? Jesus, onde eu devo melhorar? Jesus, muda meu temperamento. Jesus, muda minhas ações. Jesus, muda meus pensamentos. Jesus, muda a minha forma de ser. Jesus, me ensina a falar. Jesus, muda a forma de falar. Jesus, me dá temperança, mansidão, longanimidade, bondade, os frutos do Espírito. Me dá, Senhor Jesus. É ter comunhão, é ter relacionamento, é pedir, é busca, gente. É tirar tempo com Deus louvando, é tirar tempo com Deus lendo a palavra, é tirar tempo com Deus tendo desejo de agradá-lo, de fazer a sua vontade. Lindo é quem come Bíblia, lindo é quem ora, lindo é quem louva ao Senhor. Aí é lindo, quem tem desejo de agradar ao Senhor, quem tem desejo de fazer as coisas do Senhor. Ele tem um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Aleluia. E era sábado quando Jesus veio o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vir, e ele disse, põe-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu dizes, daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Porque onde tem profeta, tem que ter palavra. Onde tem profeta, tem que ter atitude. Onde tem profeta, tem que ter posicionamento. Onde tem profeta de verdade, tem que falar a verdade. Onde tem profeta de verdade, tem que viver em verdade. Ou lutar para viver, conforme Deus quer, falar o que Deus quer. Onde tem? Você é profeta de Deus ou profeta de Balaão? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Os judeus incrédulos, os judeus são incrédulos, né? Não é de hoje. Enquanto não chamaram os pais do que agora via, os crentes do Brasil não estão assim, nem todos, né? Que a gente pode generalizar, mas principalmente esse estado, não estão como judeus incrédulos? Estão. Não crê quando a gente escuta a voz do Senhor ou alguma coisa, mas
Quer dar direção para os outros. Mas quer dar direção para os outros, alguns. Mas às vezes a gente conta nossas experiências, ou as minhas experiências, não quer dar crédito. Por que será? Não quer agirem? Por que será? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, e que nasceu com deficiência oculta, e que nasceu com algum problema, e não é demônio. Foi assim para manifestar o poder de Deus, foi assim para que, quando chegasse o tempo determinado, as pessoas pudessem saber que ele era assim, que ele tinha essa configuração, que ele é assim, que ela é assim, que eles são assim. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-o a ele mesmo. As pessoas ficavam indagando, curiando, perguntando. Não é assim, às vezes, a vizinhança. Não é assim o povo da igreja. Não é assim, às vezes, em trabalhos. Não é, né, nas empresas, ou o que for. Não é assim, tem gente que é desse jeito. É um bando de curiosos, é um bando de metidos na vida alheia, mas não sabe ajudar, mas não sabe chegar. Não tem amor. Pode fazer, mas não faz. Mas tem inveja. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Porque muitas das vezes alguém se incomoda quando pregamos a verdade, como Deus quer. Aí quer nos expulsar. A gente só sai quando Deus quer. A gente só sai quando esse que está expulsando aja. Porque quem quer nos expulsar, pois aja. Se levanta da cadeira e haja. Esses. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunte a ele mesmo. Toma, para os curiosos. Ficaram indagando, será que é ele? Será que é ele? Aquele que não via, aquele que não enxergava, aquele que era assim, aquele que era certo. Porque tem alguém que gosta de colocar nossos defeitos à frente de tudo, que gosta de nos acabar, que gosta disso e daquilo. Problema seu, querido. Problema seu que fica enxergando o defeito dos outros, cabelo assanhado, sobrancelha mal feita, isso, pele, isso e aquilo, o problema é seu. Postura, isso e aquilo, o problema é seu. Cada um tem uma configuração diferente. Ou você ajuda, ou se for para atrapalhar, sai do nosso caminho. Se você se acha os bichão, se alguém se acha os bichão, e você não faz o que é pra fazer, você é pior que um merda. Pronto, falei. É, porque essa é a minha configuração. Por que alguém tá calada? Eu não aguento calada certas coisas. Aí diz aqui. Que se acha demais é porque tem alguma coisa, né? Gosta de humilhar os outros, se acha demais é pra mim porque tem alguma coisa. Eu não quero me achar. Eu quero que Cristo me ache. Que Ele me ache todos os dias. Eu quero ser achada pelo meu mestre todos os dias. Então eles ficavam assim, ó, indagando. Aí sabe o que os pais dele disseram? Ora, pergunte pra ele porque ele é adulto. Pergunte pra ela porque ela é adulta. Não vá por conversa de ABI, não. Não vá por conversa de crente fofoqueiro, de obreiro fofoqueiro, não. De pastor fofoqueiro, não. Vá pergunta a Deus ou pergunta a pessoa. Pergunta a Deus e pergunta a pessoa. Pergunta a Deus e pergunta a pessoa, porque já é adulto. Pergunte. O que custa perguntar? Crente de verdade não manda recado. Crente de verdade não manda indireta. Crente de verdade não curia a vida alheia dos outros para criticar ou soltar piada. Crente de verdade se pergunta ou quer saber de alguma coisa de alguém para ajudar. Crente de verdade só pergunta alguma coisa da vida de alguém se é para ajudar. Não é assim?
Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunte-lhe a ele mesmo, pergunte a ela mesmo o que foi que aconteceu, pergunte a ela, pergunte a ele, pergunte, vá atrás. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Todos nós somos pecadores, mas alguns de nós cristãos são pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, porque a graça nos salvou, a graça nos encontrou, a graça nos abraçou. Por isso que eu estou influenciando a graça. Porque hoje eu sou a influência da graça. Porque eu nasci no temor do Senhor, sempre acreditei nessa palavra e eu tenho que falar da mesma. Eu nasci debaixo dessa graça e tenho que anunciar a mesma. Porque a minha prioridade sempre foi Deus. Respondeu ele, pois disse: se é pecador, não sei como. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu: já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? E tornaram dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Porque muitos não querem Jesus, quer só curiar a vida alheia dos outros. Porque muitas vezes não quer Jesus, quer curiar a vida alheia dos outros. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Muitos preferem adorar A, adorar B, mas não adoram Jesus. Eu prefiro adorar Jesus. Eu prefiro adorar a Deus do que Jesus, do que Moisés. Aleluia. Eu prefiro viver a palavra do que manipulações. Eu prefiro ser fiel ao meu Deus do que ir por ensinos que não agradam a Deus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Ô povo curioso. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Será que Deus não ouve pecadores? Deus ouve pecadores. Agora, que quem é temente a Deus, aí o Senhor, Deus ouve pecadores. Mas quem é temente a Deus, aí que ele ouve, se prostra. Aí que ele se prostra para ouvir atentamente a nossa oração, a nossa conversa, as nossas palavras. E vê tudo, vê tudo. O olho do Senhor é como chama de fogo, a Bíblia diz. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, ó, sobre a terra. Ó, tô vendo os bons, tô vendo os maus, tô vendo o que tá se fazendo de bons, tô vendo tudo, e tô botando na minha balança, e tô colocando na minha balança, e tô colocando na minha peneira, e eu vou ter que peneirar, e eu vou ter que fazer alguma coisa para mostrar que quem é que manda. Porque a nossa vida pertence a Deus, não a homem da terra. Quem é guiado por Jesus, como o cego foi, aí não pertence mais a pai nem a mãe, pertence a Deus. Pertence a Jesus, e ele é guiado por Jesus. E ele é guiado por Jesus porque ele já tem idade. Eu sou guiada por Jesus porque eu já tenho idade para isso. E quem não respeita ministério, e quem não tá nem aí, vai se ver com Jeová. E muitos do Rio Grande do Norte. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Para eles foi algo extraordinário, para eles foi algo sobrenatural, para eles foi algo inacreditável. Não acontece, às vezes, algumas curas que os médicos ficam assim: meu Deus, realmente isso é coisa de Deus. Até os ateus, a maioria alguns médicos são espíritas, são ateus, e enfim, não dão crédito tanto ao poder de Deus. Até porque a ciência hoje
está muito avançada. Então, quando acontece um milagre, aleluia, quando acontece um milagre, aleluia, quando Deus faz um milagre, aí muitos ficam, realmente aconteceu um milagre, realmente Deus interviu, realmente Deus interviu, realmente Jesus interviu, realmente Jesus interviu. Jesus foi além da medicina. Mas ele só faz quando ele quer. É isso que muitos têm que entender. A gente faz tratamento, a gente luta para ir atrás, a gente, né, procura ter o melhor diagnóstico. Porque sabemos que temos que fazer nossa parte. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? E respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, quando nós passamos a crer no Senhor Jesus, quando nós passamos a crer verdadeiramente que Ele vai além da medicina, quando nós acreditamos que Ele faz milagres, quando nós acreditamos que Ele faz milagre quando Ele quer, nós entendemos de fato quem é Ele. E é por isso que nós louva. E é por isso que nós adora. E é por isso que nós louva. E é por isso que nós adora. E é por isso que nós louva. E é por isso que nós adora. É por isso que nós louva e exalta o nome do Senhor. Porque Ele é fiel. E Jesus disse... E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Olha, Jesus sempre vem para juízo. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Olha isso. Jesus veio para o juízo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Tem muitos que estão cegos espirituais. Isso aqui é uma parábola, é uma metáfora. Muitos só tem conhecimento da terra. Que não é errado buscar. Eu quero ser busco. Mas o maior conhecimento ainda é essa palavra. Essa palavra aqui só é dada a quem ele quer. A revelação só é aberta aos olhos de quem ele deseja. Ou a quem busca. Como ele diz aqui. Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha aí, olha aí. Bom é reconhecermos que somos nada, que somos pó, que somos cinza, que precisamos do Senhor Jesus. Porque muitos estão no pecado, mas não enxergam que estão no pecado. Muitos são maus. Muitos são maus e só enxergam o pecado dos outros. Muitos são maus e dizem assim, você está passando por isso porque você merecia. Você está passando por isso porque você merece. Sem saber a sua história ou sem indagar o seu... Porque se acham santos e estão na idolatria, estão na cegueira, estão pior no pecado, mais podre do que a gente. Mais podre do que a gente. Que é o pecado de se achar do orgulho, do ego, do eu, de ser santo demais. Aí Jesus disse, se tu se acha santo, é melhor tu se achar impuro. Porque santo sou eu e eu não dou minha glória a ninguém. Ai, que Jesus lindo. Ou como aprendemos com Jesus. A paz do Senhor a todos. E essa foi mais uma palavra do dia. Que você possa influenciar comigo
compartilhando. Amém? A paz do Senhor. E pode comentar também. E pode comentar também se essa palavra edificou, se você aprendeu alguma coisa, porque aqui estamos aprendendo uns com os outros, né? Isso é assim que a palavra do Senhor ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você seja manso e humilde de coração, para que possamos adentrar os céus pelas portas. A paz do Senhor a todos. E não esqueçam que a nossa prioridade ainda continua o reino dos céus.